já ficou com essa dúvida meio louca, tipo, cara, eu acho que eu não tô tirando tudo que eu tenho pra tirar disso aqui, e aí é por isso que eu não tô vendo tanto progresso. E eu quero passar pra ti exatamente o que eu faço. Eu literalmente peguei 2 conteúdos que eu gosto de consumir e a gente vai fazer juntos, tá? Não é uma técnica mega complexa, é inclusive muito sencilla, né? Como se diz em espanhol, muito fácil, muito simples. Mas pelo fato das pessoas não ter atenção, não saber que ela existe, ou pelo menos não conhecer esses passos, pode ser que passe despercebido e aí você literalmente não tira o máximo proveito do material que você está usando, tá? Então, se você tem essa dúvida, tem essa dificuldade, pensa assim, cara, eu acho que eu tenho alguma coisa legal em mãos, que eu gosto de usar e não estou sabendo tirar o máximo proveito. É sobre isso a live de hoje, eu vou te mostrar como tirar o melhor proveito do material que você tem em mãos. Bom, vamos ouvir a primeira vez juntos, né? Usando a primeira parte da técnica. Peguei o material que eu gosto, beleza? Hobbit. A gente vai usar o primeiro nível, bom? Ler e ouvir o áudio junto, tá? Eu vou ir acompanhando com vocês aqui. Depois, quando a gente acabar, a gente vai passar para as outras etapas. Aliás, mas e se eu não entender nada? Não tem problema. A gente vai voltar para sujar as mãos depois. Mas primeiro vamos ouvir de cabo a rabo, beleza? Prestando bem atenção. Chapter 1. An Unexpected Party. In a hole in the ground, there lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole, filled with the ends of worms and an oozy smell, nor yet a dry, bare, sandy hole, with nothing in it to sit down on or to eat. It was a hobbit hole, and that means comfort. It had a perfectly rounded door, like a porthole, painted green, with a shiny yellow brass knob in the exact middle. The door opened onto a tube-shaped hall like a tunnel, a very comfortable tunnel without smoke, with panelled walls and floors tiled and carpeted, provided with polished chairs and lots of pegs for hats and coats. The hobbit was fond of visitors. The tunnel wound on and on, going fairly but not quite straight into the side of the hill. The hill, as all the people for many miles around called it, and many little round doors opened out of it, first on one side and then on another. No going upstairs for the hobbit. Bedrooms, bathrooms, cellars, pantries, lots of these, wardrobes, he had whole rooms devoted to clothes. Kitchens, dining rooms were all on the same floor, and indeed on the same passage. The best rooms were all on the left-hand side, going in, for these were the only ones to have windows, deep-set, round windows, looking over his garden and meadows beyond, sloping down to the river. Muito bem. Ouvimos, deu 1 minuto e 46 de áudio. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai sujar as mãos. Né? Segundo nível de leitura. Procurar a palavra no dicionário, entender expressões, anotar alguma coisa no caderno que você... Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Entender um pouco mais sobre sobre o que tá falando. Né? Então, in a hole in the ground, there lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole, filled with the ends of worms and oozy smell. Not it a dry, bare, sandy hole with nothing in it to sit down or to eat. O que ele tá falando? Ah, tá aqui. It was a hobbit hole. That means comfort. Em um buraco no chão, então dizia... em uma toca no chão, um buraco no chão. Então, a primeira parte aqui, um buraco no chão. Vivia um hobbit. Não uma toca desagradável. Not a nasty, dirty, wet hole. Não uma toca desagradável, suja, úmida e cheia de restos de minhocas. Olha que interessante. Not a nasty, dirty, wet hole filled with the ends of worms. With the ends of worms significa restos de minhocas. Né? Então eu imagino que você não sabe o que significa worms. Aí você já procuraria no dicionário. Eu não conhecia essa palavra aqui, ó. Oozy smell, né? E aí o próprio tradutor
como eu falei pra você, é bom você ter as duas versões, ou com cheiro de lodo, né? Então isso aqui, ó, odzi, smell, significa odzi, significa lodo. É bem interessante. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar e vou pelo menos marcar essa palavra aqui de uma maneira que eu consiga salvar ela depois. Lembre-se que a gente poderia salvar palavras no dicionário. Não é obrigado, no nosso sistema de repetições passada. Não é obrigado, mas eu vou marcar essa palavra aqui, vou deixar ela em pretinho, porque eu gostaria de salvar ela no sistema de repetições passada, por exemplo. Poxa, mas não é uma palavra frequente. Sim, mas pra mim essa ideia de você entender o que é o lodo e faz parte da fantasia, né, da descrição. Então pra mim é uma palavra legal que eu gostaria de salvar. Note it a dry, bare, sandy hole. Essa sandy hole significa como se fosse um buraco arenoso ou seco, porque ele tá falando dry, bare. Bare significa sabe aquele solo do Nordeste que tinha antigamente quando tinha aquelas secas gigantescas que ficava muito tempo sem chover? Então é aquele solo bem rachado, né? Com nada para sentar ou para em nenhum lugar para sentar ou para comer, ó, sem nada que sentar ou o que comer. Era a toca de um hobbit. Vamos ver como é que ele escreve isso. It was a hobbit hole. And that means, e isso quer dizer comfort. Por que eu separei essa palavra aqui? And that means. Bom, a gente já entendeu o primeiro parágrafo aqui, porque a gente tem um auxílio da tradução. Eu conheço a maioria das palavras aqui, mas se você desconhecesse mais palavras do que eu no caso foi só odzi, smell. Mas se você desconhecesse bem mais palavras, você usaria o auxílio do dicionário para buscar e entender um pouco mais. Por exemplo, nasty. Poxa, eu não sei o que é nasty. Então usa lá eliezerpiano.com/bm que você pode ter um monte de dicionário bem rapidinho, ó. Coloca aqui, ó, em inglês, nasty, aí você vai entender um pouco mais sobre o que é a palavra nasty. Ele vai te dar várias traduções, eu vou colocar aqui pro português, vários exemplos de frases pra você entender. He is nasty, ele é mau. Tom is nasty, repugnante, mal repugnante, então parece algo, ó. This fruit smell nasty. Essa fruta está cheirando mal. Então é algo como se fosse nojento, grosseiro, né? Mais alguns exemplos, ele vai dar exemplo de tradução, dicionário, sinônimos, tudo com um clique. Então usa o buscador múltiplo para você entender mais as frases. O que você pode fazer nessa segunda etapa? Não somente fazer como eu. Estou procurando palavras no dicionário, eu estou entendendo mais usando o auxílio da tradução. Você também pode marcar isso aqui em um caderno. Por exemplo, é isso que eu falei pra você que eu ia demonstrar. Eu vou escrever em canetão, só porque depois eu vou tentar mostrar na câmera e vai ficar meio zoado se estiver com caneta. Tá vendo essa expressão? And that means comfort. O tradutor tá usando assim, ó. E isso quer dizer conforto. Esse tipo de expressão que a gente usa, o que você quis dizer? Bom, isso quis dizer conforto. Essa expressãozinha, e isso quis dizer, a ótima tradução dela me diz que esse nativo, que os nativos entenderiam, that means, como o nosso e isso quer dizer conforto. Ou seja, that means, por exemplo, você tá falando pra uma pessoa, eu acabei de comprar um iPhone, sei lá, 15, nem sei qual nível tá no iPhone. E agora, né, finalmente, eu era feio, agora eu sou bonito, né? E o cara falou, olha pra tu, that means, né? E isso quer dizer, aí você fala, that means, e isso quer dizer que o iPhone me deixa bonitão. Então, é isso. That means é um meio de expressão, é uma frase útil que eu achei quando eu tava lendo aqui, eu achei interessante. Eu falei, poxa, saber como dizer e isso quer dizer, essa frasezinha e isso quer dizer, é algo muito útil, é algo que a gente usa no dia a dia, é algo que ajuda a gente a melhorar o nosso processo de fluência. Então, esses tipos de aquilo que se chama, já mais técnico, de fraseamento, como as pessoas fraseiam as ideias, como elas colocam certas ideias em frases, como esta, e isto quer dizer, são ótimas frases para você ter copiadas, por exemplo, num caderno, só para você copiar mesmo. Se eu colocaria aqui, ó, and that means, e do ladinho você colocaria, e isso quer dizer. E aí ficaria assim, né? Fiz de canetão só pra você entender. E eu faria muito simples, né?
só escreveria num caderninho. Aliás, eu preciso fazer algo mega complexo, com um monte de cores e tudo. Pode fazer. Existem vários poliglotas, amigos meus, que tem caderninhos de anotação. Mas é só um caderno de anotação. Você não precisa fazer mais nada. Não precisa revisar o teu caderno de anotação, nada. Você só anota. Porque o processo de escrever, o processo de você estar sujando as mãos e escrevendo naquele caderno, já é um processo de aprendizado em si. Então, por exemplo, tem uma outra frase aqui embaixo que eu também salvei. First on one side and then on another. Qual que é esse fraseamento de ideia? Ou seja, essa frase interessante para ser copiada. Essa aqui, ó. Primeiro de um lado, depois do outro. Olha só, de um lado e de outro. Essa ideia de um lado e de outro também é um fraseamento bonito, né? Ou pelo menos útil. De um lado e de outro abriam-se as portas do carro. First on one side and then on the other, the car's doors were opened. Né? As portas do carro foram abertas. Então, essa ideia de fraseamento, de novo, primeiro de um lado, depois do outro, é um pouco diferente em inglês. Eles falam primeiro de um lado e depois do outro, e a gente fala de um lado e de outro. Também um fraseamento bem interessante para você ter copiado nas suas notas. O que mais que você pode copiar nesse caderninho de anotações, por exemplo? Algumas palavras você pode copiar. Esses exemplos de frases, exemplos de pronúncia, por exemplo. Ele tem uma pronúncia um pouco mais britânica. Quando ele começa a falar not a nasty, dirty, wet hole. Você pode copiar a palavra dirty, por exemplo, assim, ó, né? Exemplo de pronúncia. O que tem que ter nessas notas que você toma nesse caderninho? O que você achar mais interessante. O processo de tomar as notas é importante para você sujar as mãos nessa segunda etapa. Você escreve aqui, por exemplo, a palavra normal. E aí você escreve a pronúncia, eu vou escrever embaixo, você escreve assim, ó, dirty. Olha só, a palavra se escreve no original em cima, né? E aí a pronúncia britânica embaixo, dirty. Você pode, obviamente, deixar mais bonito, só tô dando alguns exemplos do que tu pode ter escrito no teu caderninho de anotações. Ter um caderninho desses de anotações foi o que me fez ter a diferença na fluência em alguns idiomas, como por exemplo o francês. Eu não mantive esta prática nos outros idiomas porque eu fui perdendo ela ao longo do tempo. Talvez seja interessante até voltar, mas o que eu tô te recomendando aqui é que nesse segundo nível de leitura, você não precisa só buscar as palavras, você não precisa só usar o dicionário. Obviamente você tem que buscar as palavras e olhar o dicionário, mas também pode salvar algumas expressões, anotar alguma coisa, realmente sujar as mãos usando alguma coisa, usando um caderno, usando alguma coisa do tipo, beleza? Então, o que nós faríamos? Nós continuaríamos lendo tudo isso aqui, tá? Frase por frase, indo na tradução, entendendo um pouco mais. Vamos fazer mais um pouquinho. It had a perfectly rounded door like a porthole. Então, vamos ver aqui que o tradutor, eu não vou traduzir. Imagina que eu também não sei o que está escrito. Aí, eu vou lá na tradução. A toca tinha uma porta perfeitamente redonda, como uma escotilha. Olha só que interessante. Porthole é escotilha. Será que é escotilha mesmo? Copia. Vá lá no Google Imagens, por exemplo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha aqui, escotilha, né? Aquelas escotilhas de navio, tá vendo? Então, escotilha, ok? Porthole. Uma escotilha. Beleza? Então, painted green with a shiny yellow brass knob in the exact middle. Essa aqui, ó, brass knob, também seria uma palavra interessante, né? Yellow brass knob. O que significa knob? O tradutor vai dizer, mais pra frente, que latão amarelo é uma maçaneta brilhante de latão, né? Essa aqui, ó, brass knob, significa de latão amarelo, tá? Latão amarelo é uma maçaneta de latão amarelo. Beleza? Então, yellow brass knob, uma maçaneta de latão amarelo. Interessante que daí você usando a tradução aqui embaixo, você já consegue entender um pouco mais de frase a frase. Aliás, eu quero salvar o brass knob, por exemplo, no meu sistema de repetições passar depois. Vou marcar aqui para fazer uma com vocês, beleza? In the exact middle. The door opened on a tube-shaped, né? Algo que parecia um tubo, né? A porta era redonda e ela abria como se fosse um tubo,
né? Para algo que fosse um tubo, para que parecia um tubo. A tube-shaped hall like a tunnel. Então, quando a porta se abria, ela se abria para um hall de entrada, uma sala de entrada, que parecia mais um tubo do que um hall de entrada. Quando ela abria, a porta já era redonda, e quando ela abria, ela dava para um salão que era parecido com um tubo. A very comfortable tunnel without smoke. Uma porta se abria para um corredor em forma de tubo, com um túnel muito confortável, sem fumaça, né? Without smoke. With paneled walls. Essa aqui é uma palavra que, como você pode ver, nem o próprio Google Chrome sabe que essa palavra existe, né? Eu procurei ela um pouco antes e eu descobri que é um sistema de revestimento de parede. É aquele sistema bonitão, sabe, que tem em casa de milionário? Tem a parede normal, a parede é feita de alvenaria, mas tem os negócios de madeira, tá vendo? Esses negócios aqui, ó, de madeira. Que é em volta da parede. Então, o nome disso aí é paneled walls, né? Como se fosse tipo uns painéis de madeira colado na própria parede de alvenaria. Legal, né? Isso aí eu também não sabia, não conhecia esse vocabulário não. Mas tá aí. Paneled wall. And floors titled with carpet. E o chão, ele também tinha tapete, tá? Provided with polished chairs. Então, como é que a gente tá? Sem fumaça, com paredes revestidas. Olha que interessante. O tradutor não colocou revestidas em madeira. Eu colocaria revestidas em madeira, né? Se eu traduzir isso aqui. Revestidas em madeira e com o chão ladrilhado e atapetado, tá? Até cadeiras também, com cadeiras de madeira polida. Ele colocou aqui, ó. Olha que interessante. With polished chairs. Ele colocou cadeiras de madeira polida. Só que no original não. As cadeiras eram de madeira, né? Mas, obviamente, as cadeiras eram de madeira, né? And lots and lots of pegs. Palavra bem doideira. And lots of pegs for hats and coats. Então, se tinha tapete, se tinha cadeira e muitos... inclusive no áudio, quando ele chega nessa parte aqui, ele faz tipo um barulho como se fosse de pessoa mexendo em chapéu, mexendo em alguma roupa. Que esse pegs aqui, vou até colocar no Google Images pra você ver o que significa. Mas pegs significa... Eu também não sabia o que significavam pegs. Não é uma palavra frequente, mas pegs significam... Deixa eu colocar peg, só peg então. Não. Então tem que ser pegs. Pegs é o seguinte, é esses negocinhos aqui, ó, esses ganchinhos. Aqui, ó, pra você colocar roupa, né? Que você coloca, tipo, na porta, sabe? Aqueles... aqui a gente chama de... Não é criado mudo, eu nem lembro, acho que é porta-chapéu, sabe? Então, esses ganchinhos... Aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó, bastante... Olha aqui, ó, já tem até um exemplo de uma pessoa pendurando um negócio. Esse negocinho que você usa pra pendurar as roupas logo quando você chega, né? Não é tradição, nunca vi em casa que não era casa inglesa ou casa americana tem até menos que os ingleses. Os ingleses adoram isso aqui, por quê? Climão, né, velho? A gente, quando sai, muitas vezes não precisa de jaqueta, né? Eles sempre precisam de jaqueta, né? The Hobbit... was found of visitors. Esse aqui was found. O Hobbit gostava de visitas. Esse was found of visitors é também uma frase que você poderia também escrever no caderno. I am found of visitors. Eu gosto de receber visitas, né? Se você fosse falar isso em inglês, por exemplo, I like to receive guests, né? Eu gosto de receber visitas. Não fica tão natural como se você dissesse I'm found of visitors, né? Eu gosto de receber visita. Não tem uma tradução melhor do que essa, né? Eu gosto de receber visita. Então, a maneira mais correta, ou pelo menos que faz com que você se assemelhe mais com o nativo, seria essa aqui. The tunnel would on and on. Olha a tradução, olha que interessante. The tunnel would on and on. Vamos ver como é que ele traduz. Deixa eu ver. O túnel descia um caminho cheio de curvas. Ele só colocou que o túnel descia, mas esse on and on é como se fosse o túnel ia mais longe e mais longe, ou seja, ele continuava ainda. Esse on and on também é outra expressão bem interessante de ter salvo, ou pelo menos ter anotada. Going fairly, but not quite straight, in the side of the hill. Indo, né,
em frente, mas não bem retinho para o lado daquilo que eles chamam de da montanhazinha, né? Daquela encosta. E aí o restinho a colina, como todas as pessoas num raio de muitas milhas caminhavam, e muitas portinhas redondas se abriam ao longo dele, de um lado ou de outro, como a gente já leu anteriormente, né? First on one side and then another, né? Primeiro de um lado e depois de um outro. Então, casinha redondinha, porta redonda, com uma maçaneta de latão. Quando se abria, encontrava uma casa que parecia um túnel. E aí ele vai descrever mais sobre a casa lá dentro. Sujei as mãos, né? No texto. Usei aí o método para mostrar para vocês. Somente de pesquisar as palavras, também de anotar. Usa aquilo que você achar mais confortável. Quer usar os dois? Quer procurar palavras no dicionário e também escrever algumas frases? Quer escrever as frases e também escrever o vocabulário? Escreva tudo. Só na parte que a gente vai fazer agora, salvar as palavras no sistema de repetição passada, a gente salva só aquilo que a gente acha mais interessante, né? Por exemplo, and that means comfort, né? E isso significa conforto. Isso aqui seria algo que eu salvaria. Hot smell, né? Que é um cheiro de lodo. Não sei se eu salvaria cheiro de lodo. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu decidiria lá na hora. Então, vamos fazer algumas desses salvamentos aqui para salvar algumas dessas palavras para você. Como é que a gente faz?